Os irmãos, com uma boa noite de salvação. Venho trazer aqui uma leitura em Mateus 21, confronto de Jesus com os fariseus, os religiosos, que eles usavam o debate de palavras. Vamos ver aí a leitura. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia! Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana, filho de Davi! Hosana, filho de Davi! indignaram-se e perguntaram: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes: da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas.
E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram. O segundo. Declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe. Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus. Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus. Você vê, né? Jesus falou a parábola com relação a eles mesmo. Você vê que Jesus estava falando sobre os fatos que estavam acontecendo naqueles momentos, porque Deus tinha enviado os profetas para eles, e eles o quê? Mataram os profetas, mataram os servos que Deus tinha enviado, né? Aí o que acontece? Aí Deus enviou o seu filho, e eles fizeram o que fizeram, né? Quer dizer, Jesus estava falando sobre ele mesmo na parábola, né? E Jesus estava dizendo, olha, as meretrizes, né, que são as prostitutas, e os publicanos, que são os ladrão, que Jesus disse, as prostitutas e os ladrão estão procedendo vocês no reino de Deus. Quer dizer, que as prostitutas e os ladrão estão entrando no reino de Deus e vocês não estão. Quer dizer, Jesus estava falando que as prostitutas e as meretrizes estavam entrando no reino de Deus. Por quê? Porque eles creram em João Batista. Quer dizer, Deus enviou João Batista a batizar, a fazer a obra de Deus. João Batista era cheio do Espírito Santo, mas eles não, eles estavam no debate de palavras. Você vê ali quando Jesus fala, pergunta a eles se o batismo de João era de Deus ou se era dos homens. Eles ficaram ali tentando usar uma palavra para querer, mas eles viram que se ele dissesse que era de Deus, ele disse, porque vocês não acreditaram. E se ele dissesse que era dos homens, eles temiam,
que o povo tinha João Batista como profeta. Aí você vê que eles trabalhavam no debate de palavras, mas só que eles não conseguiam, porque o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. Quer dizer, por mais que ele estivesse sendo usado pelo diabo ali, usando a palavra de Deus, as escrituras, porque eles usavam a Bíblia com um demônio. É como hoje os religiosos que estão nessas doutrinas de homem, é a mesma coisa, não mudou nada, só basta você ver. Esse programa mesmo que tem aí da revista Berea, que passa aí no canal 14, você vê os espíritos do diabo usando esses homens para o quê? Para falar sobre a Bíblia. Quer dizer, o diabo conhece a palavra. O diabo ele usa a palavra contra o Espírito Santo de Deus para assim querer parar o trabalhar de Deus, porque Deus trabalha através dos sinais, dos prodígios, da maravilha. O Espírito Santo de Deus trabalha através da palavra dele, mas para a gente pregar essa palavra, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus. Você vê nessa parábola aí, Jesus falando algo sobre o futuro, de algo que não tinha acontecido. A mesma coisa é você, quando estiver pregando a palavra de Deus, que você estiver cheio do Espírito Santo. Você vai falar coisas que vai acontecer no futuro, coisas que Deus vai fazer, que o Espírito Santo vai revelar através de você, através do Espírito Santo, que nós servimos ao Espírito de Deus, nós somos servos de Deus, e a palavra de Deus é um instrumento de trabalho. A gente tem que ter Deus para poder ministrar essa palavra, porque sem Deus é como esses homens estão aí, feita nessa revista Berea, esses professores de teologia. No mínimo, esses homens estão com o diabo, estão com demônios ali, estão ali naquele debate de palavra, querendo limitar o Espírito de Deus, querendo, assim, limitar, fazer com que eles querem, porque a profecia é algo que é Deus que vai fazer, a gente não sabe o que Deus vai falar através daquela palavra ali, para curar uma pessoa, para libertar uma pessoa, ou para falar uma palavra contra alguém que está em erro, em pecado, em uma situação errada. Quer dizer, a gente não sabe o que é que Deus vai falar através da sua palavra, a gente não sabe. A gente apenas somos servos de Deus. Nós servimos a Deus e a palavra de Deus a gente vai pregar sobre aquela. Você vê essa passagem aí que fala com relação à parábola que Jesus fez. Jesus, quer dizer, ele chegava para Jesus e perguntava assim: com que autoridade tu faz essas coisas? Quer dizer, com que autoridade tu cura? É a mesma coisa, essas pessoas se levantam contra bispo, contra pastores, contra apóstolos, pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito Santo. Eles usam a palavra, os demônios que estão neles, usam a palavra de Deus para querer mostrar às pessoas que aquelas pessoas lá estão erradas. Quer dizer, eles querem mostrar que o Espírito de Deus está errado. Quer dizer, que eles acham que essa palavra é uma teoria, que é feito um livro de advocacia. Não é. Essa palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela funciona como viva quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus está sobre você. Aí você fala a palavra de Deus, porque é Deus que está ali usando, porque sem Deus não adianta nem você pregar essa palavra. Você vai ficar igual esses endemoniados da revista Berea, esses pastores endemoniados da Assembleia de Deus de Recife, que está tudo sob o jugo do pastor Ailton. Quer dizer, o pastor Ailton, outro endemoniado, e esse povo tudo assim, obedecendo, é feito Nabucodonosor, né? Obedecendo essas doutrinas de homem. O povo estão se rendendo a esse Nabucodonosor com essas doutrinas de homem. Mas está acontecendo a mesma coisa do passado. Fiquem na paz, em nome de Jesus.